Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Nós vamos seguir agora à noite o tema que começamos ontem, o tema desse final de semana, que envolve um olhar para as Escrituras e procurar compreender a partir da criação, do propósito de Deus, da revelação do próprio Deus, o significado dos nossos relacionamentos. E como eu disse ontem, basicamente a vida cristã, ela diz respeito a isso. Diz respeito à forma como nós respondemos a Deus, como nós o amamos, compreendemos e respondemos ao seu amor, a forma como nós nos vemos a nós mesmos diante dessa realidade e a maneira como nós relacionamos entre nós e expressamos essa realidade nos nossos relacionamentos pessoais. Um escritor que eu admiro muito, do século XII, Bernardo de Clairvaux, ou Bernardo de Clairvaux, que foi um dos grandes líderes do movimento cisterciense no século XII, na França. E num dos tratados dele, ele escreve sobre o amor de Deus. E é um tratado impressionante. E nesse tratado, ele fala sobre os 4 níveis, ou os 4 estágios do amor. Ele diz que o primeiro estágio do amor é quando nós aprendemos a amar a nós mesmos por causa de nós. Então, nós aprendemos a cuidar de nós, aprendemos a nos proteger, a cuidar da nossa própria saúde, nos proteger das dificuldades, dos acidentes, etc. Então, amamos a nós por causa de nós. Ele diz que esse é o primeiro estágio. O segundo estágio é quando nós aprendemos a amar a Deus por causa de nós. Nós amamos a Deus porque Deus nos abençoa, porque Deus cuida de nós, porque Deus nos protege, porque Deus nos guia, porque Deus nos consola, e nós o amamos por causa de nós e da maneira como Deus atende às nossas necessidades. O terceiro estágio, ele diz que é quando nós aprendemos a amar a Deus por causa de Deus. Muitos cristãos permanecem nesse segundo estágio a vida toda. Esse terceiro estágio é quando nós amamos a Deus por causa de Deus. Amamos a Deus porque Deus é justo, porque Ele é fiel, porque Ele é um Deus misericordioso, porque Ele é grande, porque Ele é poderoso, e nós o amamos mesmo quando não recebemos nada dEle, mesmo quando somos privados de tudo aquilo que esperamos dEle, nós o amamos simplesmente porque Ele é Deus. E aí ele diz que o quarto estágio na nossa compreensão do amor divino envolve quando nós amamos a nós com o amor com que Deus nos ama. E eu confesso que quando eu li pela primeira vez esse tratado de Bernardo, me surpreendeu esse último estágio, que eu pensei que ele iria nos elevar a um estágio mais místico, superior, mas ele diz que o último estágio do amor divino é quando nós, então, amamos a nós e, consequentemente, amamos os outros com o amor com que somos amados pelo próprio Deus. E os nossos relacionamentos, eles acontecem quando, de alguma maneira, entramos nesse quarto estágio do amor. E nos vemos como pessoas que são
amadas por Deus, não simplesmente porque Deus me abençoa, Deus me guarda, Deus me dá uma boa saúde, um bom trabalho. Não, eu amo a Deus por causa de Deus e em virtude desse amor que é agora derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que em nós habita, nós então amamos aos outros como nós nos vemos amados pelo próprio Deus. Então, quando nós falamos em relacionamentos dentro da experiência cristã e dentro da comunidade da fé, nós temos que nos voltar para entender como que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, atua em nós, fazendo com que esse amor que nos é revelado em Jesus Cristo e pelo Espírito Santo derramado profusamente em nossos corações, como que esse amor se expressa, como que ele se manifesta, como que ele acontece no nosso dia a dia. Eu gostaria então de convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, e eu quero ler com vocês os versos 15 ao 21. Efésios capítulo 5, os versos 15 até o verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É claro que quando nós falamos sobre relacionamentos, um sentimento um tanto paradoxal, ele surge em nós. Por um lado é aquilo que nós mais desejamos, mas por outro é aquilo que nós mais tememos, mais receamos. De um lado, sem sombra de dúvida, é aquilo que mais nos alegra, mas por outro lado é também o que mais nos decepciona. É o que mais nos realiza enquanto pessoas, mas também é aquilo que mais nos frustra. E nós fugimos dele, mas ao mesmo tempo não conseguimos viver sem ele. E isso acontece em todos os níveis dos nossos relacionamentos. Queremos ser amados, mas temos medo de nos entregar e sofrer com a nossa entrega. Talvez o abuso, talvez a incompreensão, talvez a traição, talvez a negação. Nós queremos ser acolhidos, mas temos medo de sermos rejeitados. Então, todo relacionamento ele acontece nesse ambiente de tensão. É o que eu mais desejo, mas ao mesmo tempo é o que eu mais temo. É o que eu mais busco, mas é aquilo do qual eu mais fujo. E nós precisamos entender como que isso acontece na nossa experiência cristã, porque a vida que temos em Cristo, essa vida que nasce, que brota, que surge a partir da ressurreição de Cristo,
essa vida que se estabelece em nós e entre nós em virtude do amor de Deus. Aquilo que Paulo escreve no capítulo 5 de Efésios, dizendo: andai em amor, como Cristo nos amou. Andai em amor, da mesma maneira como Cristo nos amou. Era isso que estava, de certa forma, na mente de Bernardo, quando escreveu esse tratado, porque fora desse amor, e fora desse relacionamento que nasce, que emerge desse amor, a vida perde o seu sentido. Todo relacionamento que se estrutura em torno do poder, em torno do dinheiro, em torno do status, em torno da profissão ou da identidade profissional, ele torna toda a vida irreal. Então, esse texto que nós lemos, ele começa com 3 não mas. Ele diz: vrede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. Todos esses 3 não, mas, descrevem a forma como nós vivemos e descreve essas tensões nos nossos relacionamentos. Nós podemos viver como ignorantes, insensatos, confusos, desorientados, iludidos, embriagados, como também podemos viver como sábios, como íntegros, como verdadeiros, como pessoas cheias do Espírito Santo. E o imperativo que define a forma dos nossos relacionamentos é esse último, quando Paulo diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual a dissolução, ou seja, tudo aquilo que procura gerar a dissolução, aquilo que dissolve, aquilo que não se sustenta, aquilo que não tem nada de sólido, ou seja, tudo aquilo que envolve essa cultura líquida da qual falamos ontem. Então, Paulo contrasta a vida no Espírito com a vida iludida por aquilo que o álcool ou qualquer outra droga, seja ela química, seja ela emocional, qualquer dependência, qualquer vício, seja ele emocional ou seja ele químico, com que eles produzem em nós. E os historiadores, eles falam de que em Éfeso havia uma divindade bastante popular chamado Dionísio, e o culto a Dionísio, que era também conhecido como um deus da bebida, do vinho, esse culto a Dionísio envolvia muita música, envolvia muita dança, muita agitação, muita excitação, e tudo isso regado a muita bebida. E a embriaguez sinalizava que Dionísio estava dentro daquelas pessoas. E quando elas então se soltavam, movidas pela embriaguez, e pulavam, e dançavam, e se agitavam, aquilo era uma forma como Dionísio então era adorado e era cultuado, porque aquilo tirava as pessoas do seu senso real de existência e as introduzia dentro de uma realidade irreal, falsa, onde o mundo era visto e percebido a partir da sua própria perda de contato com a realidade. Então, Paulo afirma que nós, cristãos, somos habitados pelo Espírito Santo.
E é curioso nós notarmos que aqui, no texto, na carta aos Efésios, para Paulo, a primeira evidência da presença do Espírito Santo em nós são os nossos relacionamentos. Eu cresci num ambiente onde a evidência da presença do Espírito Santo eram atos poderosos, coisas sobrenaturais, ações que envolvessem algo para cima de qualquer possibilidade humana. Mas a primeira evidência que Paulo descreve da presença do Espírito é a transformação dos nossos relacionamentos. A embriaguez causa dissolução. Aquilo que se dissolve, aquilo que se perde, que não tem consistência, mas o que o Espírito faz, isso permanece. E nós podemos ver isso claramente em Pentecostes. Logo depois que o Espírito Santo, a promessa do Espírito é realizada, e aqueles poucos discípulos que encontravam-se em Jerusalém recebem essa visita e essa presença do Espírito, a primeira coisa que eles fazem é o inverso do que aconteceu em Babel. Em Babel, as línguas se confundiram e as pessoas já não conseguiam mais se entender. Em Pentecostes, falavam nas línguas de todos os habitantes de todos os lugares que encontravam-se em Jerusalém por ocasião da festa, e todos eles entenderam na sua própria língua as grandezas de Deus. Babel confundiu as relações humanas, Pentecoste une os seres humanos numa linguagem comum que são as grandezas de Deus. Pedro faz aquele discurso impressionante, termina aquele dia com uma multidão de gente convertida, e depois de serem batizados, Lucas descreve o início daquela igreja, dizendo que estavam todos juntos, tinham tudo em comum, partiam o pão de casa em casa, partilhavam as suas refeições, havia alegria, temor, assentavam-se aos pés dos apóstolos para ouvir-lhes os ensinamentos, as portas das casas eram abertas, pessoas necessitadas eram acolhidas, e ninguém definiu que seria assim. Não houve uma assembleia e definiram-se as regras para que esse povo, ou como esse povo deveria viver. Simplesmente aconteceu. O propósito de Deus de criar para si um povo estava ali, acontecendo. Ninguém disse nada, ninguém falou, olha, daqui por diante nós vamos viver desse jeito, nós vamos, todas as quartas-feiras as nossas casas serão abertas para os nossos amigos. Não, ninguém decidiu nada, simplesmente aconteceu, porque é isso que o Espírito faz. E eu queria então destacar 3 realidades que descrevem os relacionamentos moldados pelo Espírito, ou os relacionamentos cheios do Espírito, ou os relacionamentos constituídos pelo Espírito que Paulo apresenta nesse pequeno texto. Nós temos 3 realidades aqui muito importantes. A primeira é a linguagem. Paulo diz, falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais. O segundo envolve uma nova atitude, gratidão, sendo sempre gratos por tudo a nosso Deus e Pai. E o terceiro envolve um novo padrão de relacionamento, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então eu queria destacar esses 3. Primeiro, a presença do Espírito e a vida cheia do Espírito, o que ela realiza em nós é uma transformação
uma conversão da nossa linguagem. O já falecido sacerdote salesiano, extraordinário escritor e diretor espiritual, Henry Nouwen, talvez muitos aqui já leram vários dos seus livros, ele costumava dizer que são as palavras que criam a comunidade. Toda comunidade, todos os relacionamentos são construídos e constituídos a partir de palavras. Num dos artigos das crônicas que já também falecido Rubem Alves escreveu, ele faz uma citação de Nietzsche. E nunca tinha visto essa citação, mas ele faz uma citação de Nietzsche dizendo que quando um casal se aproxima diante do altar para firmar os seus votos matrimoniais, Nietzsche dizia que o sacerdote, o pastor, nunca deveria perguntar: fulano, você recebe a fulana e promete amá-la e cuidar dela, ser fiel, etc., etc., até que a morte os separe e vice-versa. Ele diz que não. Ele diz que a pergunta deveria ser: fulano, é com a fulana que você deseja passar o resto da sua vida conversando? Fulana, é com esse rapaz que você deseja passar o resto da sua vida conversando? Ele diz que essa deveria ser a pergunta. E o Rubem Alves segue adiante dizendo que não existe nada mais erótico do que a conversa. Não existe nada que alimente mais os nossos sentimentos mais nobres do que as nossas palavras. Então, Paulo reconhece que uma nova linguagem é necessária como uma expressão característica da nova criação ou dos novos relacionamentos que surgem dentro da comunidade da aliança. Então, essa linguagem que Paulo usa dizendo, falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, é claro que Paulo não está aqui dizendo que devemos nos cumprimentar e passar uma tarde de conversa recitando salmos ou cantando hinos um para o outro. Não se trata disso. Trata-se de uma linguagem. Trata-se de uma linguagem que brota da alma. Trata-se de uma linguagem, como é a linguagem dos salmos, uma linguagem profundamente pessoal. Não é uma linguagem institucional, técnica, funcional. É uma linguagem absolutamente pessoal. E veja quantas vezes Paulo faz menção disso no capítulo 4 e 5 da carta aos Efésios. Ele começa no verso 15 do capítulo 4, dizendo assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. No verso 25, Paulo diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Verso 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Verso 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado, e não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Longe de vós, verso 31, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem assim como toda a malícia. Verso 32, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Capítulo 5, verso 3, mas a impudicice, toda sorte de impurezas, cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós como convém aos santos, nem conversação torpe, palavras vãs, chocarrices, coisas essas inconvenientes aos santos, pelo contrário, ações de graça. Ninguém vos engane, verso 6, com palavras vãs, e por aí vai. Veja quantas vezes Paulo aborda as nossas conversas.
a nossa linguagem, o jeito que falamos, a maneira como nós nos comunicamos. Então, o que Paulo está sugerindo aqui é que a vida cheia do Espírito transforma a nossa linguagem, cria um novo jeito, uma nova forma de nós conversarmos, porque a conversa e as palavras constroem os nossos relacionamentos. O que Paulo está dizendo quando ele afirma que devemos dizer a verdade uns com os outros, não é a minha verdade, não se trata do que eu penso, não se trata de eu brigar pelas minhas opiniões. Não, podemos até conversar sobre isso, mas o que Paulo está dizendo é que nesses relacionamentos moldados, transformados, criados pelo Espírito, seguir a verdade em amor, falar a verdade em amor, essa verdade que envolve o fato de que somos membros uns dos outros, diz respeito ao outro, não a mim. Diz respeito àquilo que o outro precisa, necessita ouvir. Não diz respeito à minha opinião e à minha disposição de brigar pelo que eu penso. A verdade em amor é aquilo que nos ajuda a crescer em direção a Cristo, que é o cabeça da igreja. Diz respeito à forma como nós construímos a comunhão do corpo, que é a igreja. Por isso Paulo diz que essa conversa, essas palavras, elas precisam transmitir graça àqueles que a ouvem. É uma palavra que precisa ser traduzida como uma palavra de esperança, como uma palavra que nos aproxima mais de Deus e de nós mesmos e entre nós. Então Paulo recomenda: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, uma palavra indecorosa, nenhuma palavra indecente, nenhuma palavra que entorpece. Palavras que nos levam a perder o vigor. Palavra que não produz movimentos maduros. Ele diz, e sim, aquela palavra que é boa para edificação, a palavra que transmite graça àqueles que a ouvem. Então veja, é essa linguagem que constrói nossos relacionamentos. Não é essa linguagem, muitas vezes, cheia de malícia, de duplo sentido, essa linguagem que corrói, que destrói. Quantos casamentos, quantos relacionamentos já foram destruídos por palavras? Pela forma como elas são ditas. O Dr. Henry Cloud, que trabalha muito com esse tema, num dos seus livros, ele fala sobre dois fundamentos, dois pilares para os nossos relacionamentos. Ele fala que todo relacionamento, seja na família, seja na comunidade da fé, seja onde for, eles dependem desses dois fundamentos, que são a confiança e a liberdade. E um promove o outro, não existem um sem o outro. E quando ele se refere à confiança, ele não está dizendo algo do tipo a confiança no caráter de alguém. Eu tenho muitas pessoas que eu confio nelas, são honestas, são corretas, são íntegras. Mas isso não basta. Ele diz que a confiança envolve um relacionamento onde eu percebo e reconheço que aquela pessoa é capaz de me ouvir e de me compreender. E eu então confio nela, não porque ela concorda comigo em tudo, não, mas ela me ouve e ela me compreende. E uma vez que eu me vejo compreendido,
Isso me dá liberdade. Muitos casamentos são marcados pela intimidação, pela manipulação. Existem assuntos melindrosos que não podemos tocar neles, porque se tocar o outro reage de uma maneira muito negativa, às vezes até agressiva, se autodefendendo, se autoprotegendo. O que o Dr. Claude diz com esses dois elementos, ele diz que isso é expressivo de um relacionamento de amor. Quantas vezes eu já ouvi pessoas da minha própria comunidade, da minha igreja, que diante de um fracasso conjugal, de um divórcio, etc., depois de um tempo encontra uma outra pessoa e ela chega para mim e diz assim: finalmente encontrei alguém que me compreende. E quando diz encontrei alguém que me compreende, está dizendo encontrei alguém que me ama. E veja, compreender, ouvir, não é concordar. Não é. É entender que aquela pessoa disse aquilo que ela quis dizer e eu fui capaz de compreendê-la. E eu posso responder a ela e ela é capaz de me compreender. E isso gera essa liberdade onde os nossos relacionamentos são constituídos. É por isso que Paulo diz, longe de vós toda a amargura, cólera, gritaria, ira, porque isso diz respeito a mim, não diz respeito ao outro. Toda vez que eu grito, toda vez que eu fico embrutecido, enraivecido, toda vez que eu reajo com amargura, com impaciência, é porque eu me vi ferido, não porque eu estivesse preocupado com o outro. O perdão, ele diz respeito ao outro, não a mim. É por isso, como eu disse hoje de manhã, aqui no encontro com um grupo menor, a influência grega no nosso pensamento é tão grande que até a nossa compreensão de amor é comprometida pelo pensamento grego platônico, onde para muitos de nós, amar significa o sentimento que eu tenho para com uma determinada pessoa, que no final das contas diz respeito a mim e não àquela pessoa. Isso é platônico, isso é grego. O amor no sentido bíblico diz respeito a outra pessoa e não a mim. Diz respeito ao bem que eu proporciono ao outro, independente se aquilo vai me fazer bem ou não. O amor cristão diz respeito ao outro, não à minha realização, mas é fato que eu me realizo no outro. Então a primeira coisa é essa. Todo relacionamento é construído com palavras. Palavras podem destruir relacionamentos e podem construir. Destruir comunidades inteiras e construir comunidades. Destruir famílias e laços conjugais, como fortalecê-los. O que o Espírito faz quando ele nos envolve é criar em nós uma nova linguagem. Segundo, gratidão. Essa postura, essa atitude para com a vida. E Paulo, ele não poupa a seriedade desse tema, não só aqui como em outras cartas, quando ele diz, dando sempre graças por tudo. Sempre e tudo. É possível? É possível para você, para mim, ser sempre grato por tudo?
Por isso que coisas assim só são possíveis pela presença e pelo mistério do Espírito Santo em nós. Ninguém, sem a presença e o poder do Espírito, pode compreender e viver essa realidade. Primeiro porque para nós a gratidão, embora pareça óbvia, mas ela não é tão óbvia assim. Principalmente dentro de uma realidade tecnológica como a nossa. Não é verdade? Por exemplo, entramos no Google e com um simples toque nós temos diante de nós o dicionário completo de Aurélio, que levou décadas e décadas para fazer aquilo. Eu uso, tenho aquilo como uma coisa que me é dada, sem custo algum. Eu nunca parei diante do computador e disse, Deus, obrigado pelo Aurélio ter feito esse trabalho, graças te dou pela vida desse brasileiro que dedicou décadas da sua vida. Com um clique, eu ouço a Quinta Sinfonia de Beethoven. E tudo isso nos faz perder o senso de gratidão, porque tomamos essas coisas como nossas. Basta um simples movimento no meu computador que eu encontro as obras completas de Santo Agostinho. E eu nem sequer me preocupo em pensar nas condições e nas circunstâncias em que esse homem de Deus escreveu essas obras no século IV. Não consigo imaginar, porque isso é um direito. Isso torna-se meu simplesmente porque eu comprei um computador e aquilo é meu por direito. Esse escritor russo, Solzhenitsyn, ele foi inexplicavelmente curado de um câncer em 1954, algumas semanas após ele receber alta para morrer em casa. E diante dessa experiência inexplicável que ele viveu, ele adquiriu uma nova postura em relação à vida e ele disse assim, isso foi um milagre divino. Não existe outra explicação. A partir de agora, toda vida que me for dada não será mais minha, mas será construída em torno dos propósitos de Deus. Compreender a vontade de Deus. Viver como sábio. E Paulo vai um pouco além disso. A gratidão sempre e por tudo, é claro que ela não deve ser compreendida como termos um sentimento de alegria e de prazer, mesmo diante das experiências trágicas, do sofrimento, da dor. Esse é um problema sério que nós temos, porque quando nós não somos gratos sempre e por tudo, a nossa tendência é selecionar aquilo pelo qual eu posso e devo ser grato, como acontece nas nossas reuniões de oração. Não, eu quero agradecer porque consegui comprar minha casa, ou consegui fazer isso, ou meu filho estava doente e agora está bem. Não. Como que eu integro a esse espírito as experiências dolorosas, o meu sofrimento, a minha dor, o meu luto, as minhas perdas? Ser grato sempre e por tudo envolve olharmos para a vida dentro de uma outra perspectiva que o Espírito Santo nos proporciona. E Paulo foi capaz de experimentar isso. Não só pela nova identidade que ele adquiriu em Cristo, mas pela forma como essa nova identidade o introduziu dentro de um universo muito maior. Uma expressão para aqueles que viram um filme do apóstolo Paulo, que está passando nos cinemas, que eu achei linda. Não gravei bem, eu vou assistir de novo. Mas numa conversa dele com o oficial romano responsável pela prisão dele,
ele pergunta: você já velejou? Ele disse: já. E o oficial, um tanto orgulhoso com o fato de ser um oficial romano, gozando de plena liberdade, e olhando para Paulo e vendo Paulo naquelas condições precárias e com um risco gravíssimo, alto de ser executado. E Paulo então diz assim, falou: quando você está no barco, você estende a mão até o oceano e sobe com a água até chegar perto de você. Essa é a sua existência. Essa água escorre pelos vãos dos dedos e quando chega até aqui você já não tem mais nada. Falou: o que eu tenho é o oceano inteiro. O reino de Deus que me foi dado é todo o oceano. A minha vida não é esse punhadinho de água que eu coloco na palma da minha mão e que escorre pelo vão dos meus dedos. Eu tenho o oceano. É quando alguém se vê como tendo diante de si todo o oceano. O que significa a sua prisão? O que significa as suas privações? É claro, são dolorosas, são. Trazem sofrimento? Trazem. Promovem angústia? Sim. Às vezes, até mesmo desespero. Como Paulo descreve na sua segunda carta aos Coríntios. Mas não se trata disso, trata-se de eu olhar para a minha vida dentro de um quadro maior, uma grande moldura. E eu me encaixo ali, dentro daquele grande quadro. O Apocalipse é um livro que nos ajuda a fazer isso. Ou seja, ter um grande quadro, uma grande moldura diante de nós, nos ajuda a redimensionar todas as outras coisas. Paulo está preso, mas ele não se vê como um prisioneiro, ele se vê como um homem livre em Cristo Jesus. A perspectiva, ela muda. Os problemas existem, as diferenças existem, os conflitos existem, mas eu posso vê-los dentro de uma nova perspectiva. E quando as pequenas coisas são colocadas na perspectiva correta, o grande quadro torna os nossos relacionamentos e a nossa vida cheia do Espírito Santo com sentido e com algum significado. Essa foi a experiência que Viktor Frankl, psiquiatra austríaco judeu, viveu nos campos de concentração. E que ele escreve no livro dele, Em Busca de Sentido. E que daí surge a terceira escola de psicologia, a logoterapia, criada por ele, onde ele procura dar significado mesmo em meio às experiências mais dolorosas da vida. Então, quando nós humildemente nos vemos dentro desse quadro maior, nós então entendemos o que significa ser grato sempre por tudo. Eu consigo perceber o que Deus está fazendo na minha vida dentro da grande história. Em terceiro e último lugar, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aí pega, né? Aí é difícil. Muito difícil. Muito. Principalmente hoje, palavras como sujeição ou submissão soam descontextualizadas, fora de sintonia com os tempos modernos, marcados pela independência, pela autonomia. Hoje discute-se o direito à privacidade dos filhos, das crianças, a não interferência dos pais. Queremos relacionamentos cada vez mais abertos, sem compromissos.
onde cada um faz o que quer, como quer, quando quer, com quem quer. Ninguém tem o direito de se meter na vida de ninguém. Cada um é dono do seu próprio nariz. Mas o que Paulo propõe é completamente diferente e totalmente libertador. O reverendo Timothy Keller, nesse fantástico livro que ele escreveu sobre o significado do casamento, ele diz assim: quando a Bíblia fala de amor, porém, ela o mede não pelo quanto você deseja receber, mas pelo quanto de si mesmo está disposto a entregar a alguém. Isso é cristão, isso não é platônico. E ele segue dizendo: quanto você está disposto a perder por essa pessoa ou por essas pessoas? Quanto que você estaria disposto a perder por essa igreja, por essa comunidade? De quanto de sua liberdade você estaria disposto a abrir mão no seu casamento, em relação aos seus filhos? Quanto do seu tempo, dos seus recursos, das suas emoções, todos eles tão preciosos, você estaria disposto a dedicá-los a uma outra pessoa? E ele conclui dizendo: se pensarmos em amor principalmente como desejo emocional e não como serviço e compromisso, colocaremos o dever e o desejo num confronto irrealista e destrutivo. Então veja, o Espírito Santo é a presença do mistério divino, tornando real aquilo que nós nem sempre vemos. É a invisibilidade que proporciona os relacionamentos visíveis. É a presença não visível de Deus entre nós, que torna entre nós os nossos relacionamentos possíveis e reais. Muito daquilo que a igreja é, nós não vemos. Nós precisamos ter olhos abertos para ver, mas nós não vemos. Nós não vemos os lugares celestiais nos quais nós estamos assentados, mas estamos lá. Quando nós celebramos a Eucaristia, o que nós vemos é pão e vinho. Mas se abrirmos os nossos olhos, nós vamos ver o Filho de Deus crucificado. E veremos a sua vida sendo entregue e doada a nós. Nós não vemos o poder da ressurreição, mas Ele, dia após dia, nos torna novas criaturas, novos homens, novas mulheres. Nós ouvimos as nossas orações, mas nós não as vemos subindo até o trono de Deus. Mas acontece todas as vezes que nós oramos. Então, quando Paulo diz, sujeitando-vos uns aos outros, noutras palavras, o que Paulo está dizendo é que esse é um relacionamento possível apenas para as pessoas que amam. Somente o ato de amar é que faz de mim uma pessoa livre para me submeter. Todas as pessoas que resistem à sujeição mútua são pessoas inseguras em relação a si mesmas. Pessoas que amam se entregam. Pessoas que amam se doam. Por isso que o fruto do Espírito é amor. Começa aí. O amor me liberta de mim mesmo e dos meus medos e me abre para o outro. Seja no casamento, seja na comunidade da fé, seja onde for. Mas Paulo traz um outro elemento importante. Ele diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo.
O temor ao Senhor é uma sentença básica, fundamental na Bíblia, Velho e Novo Testamento, que descreve a atitude apropriada para responder à palavra de Deus e nos submeter aos caminhos de Deus. É o temor que nos ajuda a entender que Deus não pode ser domesticado. Ele é o totalmente outro. Ele é totalmente distinto de mim. Por isso o temor é fundamental. O temor nos ajuda a cultivar o respeito pelo outro, por esse mistério. Por isso que, falando da relação conjugal, Paulo diz, grande é esse mistério. Que mistério que Paulo trata? Ele fala de Cristo e a igreja, mas fala também da minha esposa e eu. E da maneira como os nossos relacionamentos são constituídos. O temor me ajuda a respeitar a singularidade, a unicidade do outro enquanto pessoa. Você entra no seu trabalho na segunda-feira, você não tem ali simplesmente um chefe intransigente, frio, insensível, impessoal, não. Você tem ali uma pessoa. Você olha para um homem ou uma mulher na rua, não é apenas um corpo sedutor que te seduz. Não. Você tem ali uma pessoa, um homem, uma mulher criado à imagem e semelhança de Deus, um feto. Não é apenas uma massa sem forma no útero de uma mulher. É uma criança sendo formada à imagem e semelhança de Deus. Uma criança não é um estorvo na vida da igreja, como muitos adultos às vezes olham, fazendo seu barulho e sua agitação. Não. Ou seja, sem temor, tudo é reduzido a um mero objeto, a uma ideia, a uma opinião. E eu posso descartar isso a qualquer momento e de qualquer forma. É por isso que no Salmo 25 o salmista diz que o temor do Senhor, que a intimidade de Deus, melhor dizendo, falou, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Numa outra versão diz, aos quais Ele dará a conhecer os seus segredos. Veja, Deus oferece a sua intimidade para quem? Não é para aquelas pessoas que chamam Ele de papaizinho, ou que usam algum diminutivo romântico para se dirigir a Deus. Não, não se trata disso. Deus oferece a sua intimidade para quem reverentemente se coloca diante do mistério divino. A mesma coisa acontece conosco. Eu não entrego a minha intimidade para qualquer pessoa que banaliza aquilo que eu sou. Eu entrego a minha intimidade para as pessoas que respeitam, reverenciam a minha singularidade. Quando eu encontro alguém que olha para mim e me reconhece como uma pessoa única diante de Deus, e respeita aquilo que eu sou diante de Deus, essa pessoa vai conhecer os meus segredos. Muitos maridos, muitas esposas passam a vida inteira sem entrar nesse universo da intimidade. Porque perderam a consciência do mistério do outro. A minha esposa é única. Olhar e dizer para ela, isso aí é coisa de mulher, todas as mulheres são assim. Ou ela olhar para mim e falar, não, todos os homens são assim. A hora que ela faz isso, ou eu faço isso, o mistério desaparece. Criamos uma visão massificada um do outro e a intimidade desaparece.
A intimidade acontece quando reverentemente eu olho para ela e ela para mim e eu a reconheço como única diante de Deus. E respeito sua história, seus sentimentos, suas percepções, seu jeito de ser, suas opiniões, e ouço atenciosamente. Na medida que essa confiança cresce, a intimidade, ela se aprofunda. Então, o temor é o princípio que nos ajuda a entender o chamado à sujeição mútua. É um complemento indispensável. A sentença é essa: no temor de Cristo. Como é que nós superamos as nossas diferenças culturais, pessoais, e de forma que possamos seguir em direção a um relacionamento maduro? A proposta de Paulo não é que façamos um novo ajuste social, psicológico. O que ele propõe é uma nova forma de relacionamento, no temor de Cristo. No temor de Cristo. Todo relacionamento na família, na comunidade da fé, no trabalho, é redefinido pelo Espírito Santo em relação a Cristo. Não é a nossa cultura que molda os nossos relacionamentos, mas Cristo. A medida dos nossos relacionamentos é a medida de Cristo. E como eu disse, a sujeição é uma linguagem de amor. Vocês já devem ter ouvido aqui, imagino que já, essa é uma ilustração muito comum, que, citando novamente Rubem Alves, ele usa isso num dos seus artigos, é onde ele fala da diferença do jogo de tênis e do jogo de frescobol, que vocês conhecem muito bem aqui os dois. Ele diz que ambos os jogos, tênis e frescobol, são duas pessoas, duas raquetes, uma bolinha. A diferença é que no jogo de tênis, o outro é um adversário. E o clímax do jogo, o mais empolgante do jogo, é quando eu descubro os pontos fracos do meu adversário e consigo colocar a bola de forma que ele não consegue responder aquilo para mim, e aquilo então é o clímax do jogo. No frescobol, o prazer do jogo está em não deixar a bola cair. E se o outro manda uma bola ruim, eu me esforço para devolvê-la boa. Porque o que importa é mantê-la no ar e não deixá-la cair. O outro é um parceiro. E muitos casamentos e muitas igrejas se assemelham muito mais a um jogo de tênis do que a um jogo de frescobol. Disputamos poder, disputamos domínio, controle, queremos ganhar, queremos que as nossas ideias ganhem, queremos que as nossas opiniões triunfem, queremos descobrir o ponto fraco das pessoas e tocar no ponto fraco e conseguir destruir aquela pessoa. Mas no outro não. O outro não importa o ponto fraco, o que importa é que nós estamos juntos. Então, a vida cheia do Espírito Santo e os relacionamentos cheios do Espírito Santo envolvem isso. Uma nova linguagem, uma conversa transformada, redimida, uma nova atitude, gratidão, integrando inclusive o nosso sofrimento, a nossa vida e a forma como nós expressamos isso diante de Deus, e aprendendo a nos entregar uns aos outros no temor de Cristo. É isso que o Espírito Santo faz. Essa é a evidência da presença dele em nós e na comunidade à nossa volta. Se olhamos à nossa volta e não vemos esses sinais vivos e presentes,
devemos nos perguntar, não pelos nossos problemas a priori, mas de que maneira o Espírito Santo vem constituindo o seu povo, o povo de Deus, o povo de Jesus Cristo, e estabelecendo as relações da nova aliança. Que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos o povo de Deus, cheios do Espírito, não vivendo mais em dissolução, mas construindo a comunidade da nova aliança. Amém. Meus irmãos, antes de orarmos e encerrarmos aqui esse momento, lembrando que aqueles que quiserem participar do retiro de carnaval, retiro de casais, retiro da família, ano que vem,